Fala, meus queridos, Momento de Dividendos na área. Hoje o assunto é Banco do Brasil. O lucro caiu quase 60%, o payout foi de 45 para 30. Muitas informações você não perde por assistir esse vídeo. Eu vou trazer uma análise completa aqui para você, uma análise nua e crua, rápida e certeira, mostrar o que realmente importa do relatório para você. Então, como sempre de costume, eu sei que é chato ficar pedindo, mas inscreva-se em nosso canal. Deixe seu curtir, a sua inscrição, o seu comentário. Isso ajuda a dar uma métrica para o YouTube, oferecer esse canal para mais pessoas que talvez tenham conhecimento menos que você que está assistindo. Se você está assistindo, provavelmente você já conhece o mundo dos investimentos. Me ajuda e dá uma métrica para o YouTube oferecer esse vídeo para mais pessoas que tenham conhecimento menos que o seu. Então me ajude, vamos fazer essa comunidade crescer e vamos juntos fazer essa troca de conhecimento no mundo dos investimentos que não é tão fácil assim. Dito isso, vamos para o vídeo, vamos abrir aqui o relatório do Banco do Brasil, vou mostrar para você, o buraco da bala é bem mais embaixo, tem muita coisa para nós mostrar, além da inadimplência, quero trazer outro dado muito importante para você, que vale a pena você ficar aqui nesse vídeo até o final, você não perde por assistir, eu te garanto. Vamos falar do que importa então aqui, pessoal. Então, já abrindo aqui os resultados do relatório do Banco do Brasil, no lucro ajustado, já percebemos aqui a queda de menos, a variação do segundo TRI para o primeiro TRI, de menos 48,7% essa variação. O lucro líquido em bilhões do primeiro trimestre foi de 7,4. O lucro líquido do segundo trimestre foi de 3,8. Já temos aqui um índice absurdo de queda, né? Já temos aqui um índice absurdo de queda. Agro e seus ciclos. Eles foram muito espertos, né? Eles colocaram o agro já aqui no início do relatório, já para mostrar que é uma informação que você que assiste esse canal, você já sabe. Eu já falei em outros vídeos. A Selic em 2020, ela estava com 2%. Agora ela está em 15%. Aí eles colocaram junto com esses dados da taxa Selic, o preço da soja, que estava em 2020 em 153. E a média é 154. Aqui eles foram muito espertos, eles colocaram a taxa Selic, que foi de 2% em 2020 para 15%, que agora é a realidade. O preço da soja estava em 153, a média do preço da soja 154. E agora teve uma queda no preço da soja, para tentar mostrar para você que investe, para você que tem interesse nesses dados, de que é um cenário contrário, é um cenário que está jogando contra o Banco do Brasil. A taxa Selic é 15%, o preço da soja caiu. O que é o resultado? Leva a inadimplência. Isso aqui não precisa ser nenhum especialista para mostrar isso aqui. A inadimplência dos últimos 90, que eram para ter pago nos últimos 90 dias. Saindo de dezembro de 2020 de 1 para 3,49. Um absurdo. Bruno, mas 3% inadimplência? 3%? Será que 3% quebra o banco? Eu já vou te explicar o porquê. No índice de Basileia, o porquê que isso aqui é ruim. Porque ela vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para fechar esse rombo aqui, para fechar esse 3%, que vai ser do lucro líquido. É um dos motivos que o lucro líquido caiu do Banco do Brasil, é um dos motivos. Então aqui o crédito na carteira do agro expandida, dezembro de 2020, ela estava em 191 bilhões, foi para 404, um crescimento absurdo. Isso aqui é bom demais. Saldo da inadimplência dos 90 dias em bilhões, estava em 8,7 bi, foi para 12,7. Em recuperação judicial temos 2,27%. Em 2024, 1,81%. 20 mil clientes, 74% nunca tinham ficado inadimplentes. Isso aqui que é muito grave, isso aqui que a gente tem que abrir um sinal de alerta. Eu falei no vídeo anterior que eu tinha medo do resultado do próximo trimestre. Eu tinha medo do como que vai ser o semestre de 2025. Eu falei no outro vídeo, eu falei no vídeo anterior, porque isso aqui é preocupante. 74% nunca tinham ficado inadimplentes até 2023. Então, clientes que nunca ficaram inadimplentes, clientes que nunca deveram para o banco. E tem mais um dado, que o Banco do Brasil deixou de ser a prioridade, deixou de ser o número 1 na busca por crédito rural, por crédito para o agro. Então, agora o Banco do Brasil já não é mais a preferência. O produtor já está indo buscar em outras cooperativas de crédito, em outros bancos, crédito para o agro. Então, em todo esse fator, a Selic nas alturas, o dinheiro está ficando mais caro, o juro cada vez mais nas alturas, o crédito fica mais difícil, o preço da soja caindo, a inadimplência crescendo e o Banco do Brasil se tornando cada vez menos prioridade para crédito no agro, isso aqui também liga um sinal de alerta muito grande, muito grande. Aqui, se nós pegarmos também o lucro líquido ajustado, realizado no primeiro semestre de 2025, praticamente manteve de 11,2 bi. E o guidance,
que é de 21, que é a previsão que ele tem aí para o primeiro e segundo trimestre de 2025, o que ele tem de previsão de lucro líquido ajustado, sem qualquer alteração, é de 21 e 25 bilhões. Mas eu acredito que no terceiro trimestre, as quedas dos relatórios do Banco do Brasil vão ser piores. Eu acredito que o Banco do Brasil, que sim, o Banco do Brasil é uma empresa que vai se sustentar por muitos e muitos anos, ela vai seguir crescendo, ela vai seguir nesse mercado, vai seguir. Mas isso aqui vai ser um longo prazo para ele se recuperar dessa queda na procura por crédito rural, nessa queda nessa alta na inadimplência, toda essa diminuição no lucro líquido, ele vai em mais alguns anos para se recuperar disso. Então, talvez esse ano 2025 fique entre 21 e 25 bilhões. Nós vamos fazer um cálculo daqui a pouco para você ver se isso aqui é um número ajustado, se isso aqui é um número que está sendo criado para iludir você como projeção, ou é um número que realmente talvez ele alcance. Nós vamos fazer um cálculo daqui a pouco para você. E é aqui que nós pegamos o lucro líquido, os números prontinho aqui na tela para nós. Então vamos pegar aqui o segundo trimestre de 2024 em comparação do segundo trimestre de 2025, de 9 bi para 3,8. O primeiro trimestre que deu 7,4, que a gente já falou no vídeo anterior, o lucro líquido do primeiro trimestre. E aqui nós temos um dado importante, que é o lucro líquido ajustado do primeiro semestre de 2024 e o segundo desse ano. Caiu de 18,8 bi, teve uma diminuição absurda nas suas receitas, no lucro líquido, no que está entrando na caixa da empresa, de 18,8 bi para 11,2. Eu acredito que talvez os números sejam mais agressivos no terceiro trimestre de 2025. Mas é uma empresa que vai quebrar? Não é. Por vários fatores. Eu já falei isso, acho que em 3 vídeos nesse canal que eu já falei do Banco do Brasil. É um banco estatal. Se chegar próximo do penhasco do precipício, o governo vai lá e injeta dinheiro. Esse é um dos pontos negativos, eu acho, que é de investir em empresa estatal. Porque assim como o governo tira dinheiro de outra repartição, um exemplo da Caixa para cobrir ou uma queda no lucro do Banco do Brasil, ele pode tirar daqui e colocar em outra repartição pública, em outra instituição financeira que pertence ao governo. E essa tiração de dinheiro de uma instituição para outra deixa os investidores na mão, né? Porque um lucro líquido que podia ser distribuído em proventos, ele vai para cobrir talvez rombo de outras empresas. Eu sempre falo isso aqui no canal e sempre vou falar. Esse é um dos pontos de se investir, meu amigo, em empresa estatal. Então temos aqui no lucro líquido, que é o que entra, a receita que entra ajustado, sem qualquer alteração, sem qualquer aumento ou diminuição. É um lucro líquido ajustado, é um número real. Teve uma diminuição absurda de menos 40,7%. E isso aqui também assusta muito quem está investindo no Banco do Brasil. Aqui nós temos a carteira de crédito pessoa jurídica, que foi um dos fatores da pessoa jurídica que entraram em recuperação judicial no primeiro trimestre de 2025, que chegou a 45%, o aumento nessa procura por recuperação judicial. Então aqui nós temos as micro, pequenas e médias empresas, que do ano passado manteve aqui a carteira em bilhões. O governo do ano passado para esse ano aumentou de 66 para 75 milhões e grandes empresas também teve um aumento aí do ano passado para esse ano. Aqui na inadimplência dos últimos 30 dias, de 6 para 5,37 diminuiu. A inadimplência dos 90 dias, que era para ter pago nos últimos 90 dias, de 4 para 4,18. Está controlado também, mas assusta pela quantidade, pela grandiosidade dos investimentos, né? Agora eu vou trazer para você o índice de Basileia. O que é o índice de Basileia? É como está a saúde do banco, ou seja, quanto ela consegue absorver de prejuízos frente aos riscos assumidos em operações de crédito. Em outras palavras, de todo o dinheiro que ela empresta, quanto que é dela? Se acontecer algum problema muito grave e todos os investidores, correntistas, pessoas que deixam o dinheiro no seu CDI lá do banco, na poupança, se acontecer um problema muito grave no Banco do Brasil, amedrontar o mercado e eles forem retirar esse dinheiro todos de uma vez só, será que o banco consegue cumprir com as suas obrigações? Então esse índice nos mostra isso. Um exemplo, o índice de Basileia do Banco do Brasil hoje, um exemplo, está em 20%. Quer dizer que de R$100 de empréstimo, R$20 é do Banco do Brasil. Os outros 80 é dinheiro de correntista, é dinheiro de pessoas que deixam o dinheiro na poupança, na conta corrente, na conta salário, que deixam o dinheiro no CDI, no CDB do banco. Ou seja, esses 80% não é dinheiro do banco. Mas frente a esse dinheiro que não é do banco, quanto ela tem de dinheiro dela nesse investimento, nesses créditos, nessas operações de crédito? E se der algum problema no mercado? Será que o banco tem como cumprir com as suas obrigações com todos esses R$80 ou 80% aí que não é dinheiro dela?
Então, o índice de Basileia nos dá um índice de como que ela pode absorver o prejuízo e seguir em frente, seguir caminhando, seguir com saúde, que enfrente algum risco muito grande no mercado financeiro, ela pode cumprir com suas obrigações e seguir caminhando, e seguir firme, sem dar calote em ninguém, devolvendo o dinheiro de quem for lá recolher, e seguir com a saúde financeira boa. Então, esse índice de Basileia é muito importante você que investe no Banco do Brasil saber de cabo a rabo o que é o índice de Basileia, certo? Índice de capital, índice de Basileia. Para você entender o índice de Basileia, ele tem um parâmetro que o Banco Central do Brasil impõe para as instituições financeiras uma média de 8%. Uma média de 8% porque o Banco Central acredita que o banco, tendo um índice de Basileia a 8%, ele consegue cumprir com as suas obrigações sem dar calote em ninguém. Em algum momento de risco, ele consegue cumprir com as pessoas que deixam seu dinheiro lá. Então, o índice de Basileia a 8% pelo Banco Central, tá ok. Mas o índice de Basileia padrão médio do Banco do Brasil é 11%. Então, o Banco do Brasil olha e diz para o Banco Central, ok, tem um índice de Basileia médio de mercado 8%, ok. Para nós vai ser 11%. Enquanto nós estivermos em 11%, com um índice médio de Basileia de 11%, ele consegue cumprir com suas obrigações frente a cenário de risco ou qualquer outro cenário negativo que venha afetar as receitas do banco. Em junho de 2024, 11,6%. Março de 2025 teve uma queda para 10,97%. E junho de 2025, que agora é o segundo trimestre, que é esse relatório que eu estou lendo para você, manteve em 10,97%. Mas agora que vem um fator importante que eu falei lá no início do vídeo, o porquê que é muito importante a questão da queda. Por que é importante o índice de Basileia e a diminuição no lucro líquido? Provavelmente, frente a tudo que nós já vimos aqui nesse vídeo, falando da inadimplência, a Selic nas alturas, o crédito cada vez mais alto, o crédito rural sendo procurado em outras instituições financeiras, ou seja, o Banco do Brasil deixou de ser uma prioridade, deixou de ser a primeira busca pelo crédito rural e já está perdendo um pouco desse espaço. Frente a tudo isso, o índice de Basileia se manteve de março para junho. Por quê? Porque provavelmente o Banco do Brasil, gestão, pegou o dinheiro do lucro líquido e colocou em caixa de segurança, para ter uma margem de segurança. Por esses e outros motivos que o lucro líquido diminuiu. Porque quando o índice de Basileia cai, fica ruim para o banco. Ele apresenta muito risco para o mercado e o valor de seus papéis vai despencar. O que ele faz? Ele pega uma parte desse lucro líquido e coloca em caixa de segurança, para ter uma margem de segurança para um eventual cenário de catástrofe e risco. Esse é um dos motivos que provavelmente o Banco do Brasil reduziu o lucro líquido, porque ele teve que pegar esse dinheiro e colocar. Mas esse dinheiro ele colocou aonde? Para tapar o buraco da inadimplência. Então, por isso que é tudo uma coisa muito ligada à outra. É muito complexo esse mundo dos investimentos, no caso de banco, porque ele depende do micro e macro cenário econômico. Então, ele não está ligado a só um sistema, ele não é sistêmico, ele está ligado ao todo. Então, teve uma alta na inadimplência, o crédito ficando mais caro, a linha de crédito rural sendo procurada em outras instituições. O Banco do Brasil deixou de ser uma prioridade. Ele precisa tirar dinheiro de algum lugar para deixar em margem de segurança e tapar aqueles 3% da inadimplência. Então, isso aqui é muito importante. Provavelmente, o índice de Basileia se manteve de março para junho, porque com certeza ele pegou esse dinheiro e colocou em caixa, colocou como margem de segurança para não baixar o índice de Basileia. Baixando o índice de Basileia é ruim para o banco. E é aí que afeta nós investidores, ou seja, ele vai ter que pegar dinheiro do lucro líquido que ele iria distribuir em proventos, dividendos, e vai ter que pegar para fechar esse rombo, esse buraco dos inadimplentes, e também pegar desse dinheiro e colocar em caixa de segurança para o índice de Basileia dela não cair. Baixando o índice de Basileia quer dizer que é um banco que oferece muito risco ao mercado e aos investidores, e o Banco do Brasil não quer isso. Por todo o nome e história que tem, um banco centenário, já passou por várias crises, quase quebrou por 2 vezes, não chegou a quebrar. Então é um banco que já sobreviveu a várias crises. Mas esses índices que eu trouxe para você é para mostrar um pouco do cenário atual, que não é nada legal, não é nada bom. Mas, infelizmente, o lucro líquido caiu, o lucro líquido em queda, provavelmente o índice de Basileia e a inadimplência nos mostram o porquê que esse lucro líquido caiu. E caindo o lucro líquido,
diminui a distribuição de proventos. Nós que investimos no Banco do Brasil, diminui para nós os investimentos e isso não é bom. Mas eu quero mostrar mais o último dado antes de terminar esse vídeo para você. Vamos lá. O famoso resumo de mercado. No dia 14, que foi na quinta-feira, da quinta para sexta-feira, de quinta para sexta-feira ele chegou a R$19 o preço. Depois de todo aquele fervo, de todo aquele barulho que saiu o relatório do segundo trimestre, que o payout baixou 30%. Payout, para você que não sabe, é distribuição, é tudo que entra de lucro líquido, é o lucro líquido distribuído em proventos. É quanto a empresa teve de lucro líquido e quanto que ela vai distribuir desse lucro líquido em proventos. Então teve uma diminuição de 45% para 30% do payout, teve uma queda de 60% no lucro líquido. Então quando saiu essa notícia, o Banco do Brasil estava aqui, ó, quase a 20 para 19, 18 e alguma coisa. Mas, porém, todavia, como o mercado é incerto e quem fala, quem garante, quem dá garantias e métricas para o mercado é mentiroso, no dia 15, olha isso aqui, ó, começou a subir. É por isso que você não deve ir em diquinhas, você tem que olhar os dados. No cenário que estava aqui de sexta-feira, era para terminar a sexta-feira a 17, 18 reais o valor do Banco do Brasil, frente a todo o cenário que eu já trouxe para você nesse vídeo. Era para terminar a 18 reais. 17, 18 reais. Mas no final da tarde de sexta-feira, ele fechou em 20 reais e quase 50 centavos, 20,46. Quem fala no mercado é mentiroso. Por isso que você que está vendo esse vídeo, você tem que analisar os dados. Vai lá no BBAS3RI, baixa o relatório do Banco do Brasil, analisa os dados, estuda esses números, vem aqui no nosso canal sempre que eu precisar e vê o que a gente está falando desse banco, analisando esses números. Não é fácil entender, você fala que o mercado vai acontecer isso e acontece outra coisa. Por esse e outros motivos que é importante você se inscrever, é óbvio, em nosso canal. E vir sempre aqui nesse canal assistir esses vídeos, assistir as nossas análises. Porque aqui nós não temos bola de cristal, não podemos prever o futuro, como outros canais no YouTube não podem prever o futuro. Feita essa análise, eu acho que eu mereço a tua inscrição, né? Olha os números que eu trouxe para você, o cenário, te explicando bem certinho, os números, o vídeo ficou um pouco longo, mas trazendo para você cenário aqui com o meu café, trazendo para você a verdade, os números que realmente importam para nós investidores. Claro que todos os números daquele relatório importa, mas temos que frisar no que realmente importa, que é lucro, que é dívida, que é a procura, que é o payout, que é a diminuição na busca por crédito rural, que pertence aí, que é o crédito, que é a carteira de crédito do Banco do Brasil, que é grande e grandiosa. É uma das maiores instituições financeiras. O que eu penso do Banco do Brasil? Eu sigo aportando, como eu já falei no vídeo da minha carteira. Nós temos a carteira pública do canal. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Pega as nossas estratégias. Se você tem alguma estratégia, me passa lá. Comenta nos comentários que eu estou respondendo todo mundo. Na minha carteira, como eu já falei no vídeo comprando as ações do Banco do Brasil, eu sigo comprando porque é um banco que eu acredito que não vai quebrar. Sigo aportando. Também não sigo colocando todos os meus ovos de ouro nessa cesta. Sigo aportando porque se acontecer alguma coisa grave, um exemplo, Banco do Brasil quebrar, eu não vou quebrar. A minha carteira não vai quebrar porque eu não coloquei todo o meu dinheirinho suado no Banco do Brasil. Eu estou fazendo a famosa diversificação. Faça isso com a sua carteira. Frente a todos esses dados que eu trouxe aqui para você. Eu acho que eu mereço tua inscrição, eu acho que eu mereço teu like. Se você ficou até aqui, obrigado pela sua visualização, obrigado pela sua companhia. Fique com Deus, no mundo dos investimentos, faça boas escolhas. Até o próximo vídeo e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe.